Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Design Serra. Hoje temos um episódio muito especial diretamente aqui da Casa Design Serra para celebrar um marco inspirador, os 40 anos da Aster. 4 décadas dedicada a transformar pessoas, organizações e histórias com coragem, propósito e humanidade. E para falar sobre essa trajetória e sobre o futuro que inspira, recebemos aqui as sócias Lisiane Vani de Miranda e Ana Paula Boscardin Basquera. E um convidado muito especial, Clademir Oliveira, referência mundial em cultura organizacional e encantamento. Com uma trajetória marcante na Disney Company. Sejam muito bem-vindos. É uma honra recebê-los. 40 anos de história. Que trajetória linda, hein, meninas? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho melhor as nossas convidadas. Diretora da Aster, empresa referência em gestão e desenvolvimento humano há 4 décadas, Lisiane Vani de Miranda é natural de Bento Gonçalves, casada com Luiz Eduardo e mãe de Bernardo e Gabriel. Desde 1985, ela tem dedicado sua trajetória profissional a contribuir com o crescimento de pessoas, times e organizações, sempre com um olhar humano, empático e perseverante. Valores que refletem sua essência pessoal e também o propósito da Aster. Com uma filosofia de vida que traduz bem sua jornada. Seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Lisiane inspira diariamente quem tem o privilégio de conviver e aprender com ela. Seja bem-vinda, Lisi. Obrigada, Silvia. Eu acho que a história da Aster se funde tanto que até o nome dos filhos a gente troca às vezes, né? Porque os meus filhos são o Guilherme e o Gabriel. O Bernardo é o filho da Ana. E essa é a nossa história, né? A nossa história de 40 anos, né? Onde nós estamos juntas e construindo o legado da Aster. Nós temos muito orgulho de tudo isso e estamos muito felizes de estar aqui em tão bela companhia para desfrutarmos desse dia. Perfeito. E a Ana Paula também é natural aqui de Bento Gonçalves, é casado com o Ricardo e mãe do Bernardo. Reconhecida por sua determinação e coragem, Ana Paula acredita que seu propósito é ser ponte para o desenvolvimento das pessoas. Visão que se reflete em toda a história da Aster e em sua trajetória profissional. Com uma liderança inspiradora e voltada ao humano, ela representa o equilíbrio entre estratégia e sensibilidade, traduzindo em atitudes e compromisso da empresa com resultados sustentáveis e relações verdadeiras. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, bom dia. É um prazer muito grande chegar nessa data, né, de 40 anos. Passa um filme na nossa cabeça, né? E o que está inserido dentro desses 40 anos são muitos sonhos, muita dedicação, muitas conquistas, muitos desafios, né? E muitas pessoas que passaram por esse tempo conosco e a gente contribuindo para o desenvolvimento e aprendendo muito com elas, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E para comemorar essa data super especial, as meninas trouxeram então para Bento Gonçalves para um evento que vamos estar logo mais, né? Então, a Casa Design Serra está sendo brindada aí com a presença de vocês antes do evento. Que alegria. Nosso convidado especial de hoje é um nome reconhecido internacionalmente quando o assunto é cultura organizacional, liderança e encantamento.
Claudemir Oliveira é empresário, escritor e palestrante, com uma trajetória marcante de mais de 15 anos na Disney Company, onde chegou ao cargo de líder global de treinamentos e se tornou o único brasileiro a ministrar cursos na Disney University e atuar no Disney Institute. Fundador e presidente do Instituto Semente Sonhos. Exatamente. Que nome inspirador, Lindo. Claudemir. Claudemir é autor de diversos livros, incluindo uma trilogia sobre as figuras centrais da Disney. Hoje, ele dedica sua carreira a inspirar pessoas e empresas ao redor do mundo, compartilhando o que chama de o jeito Disney de ser. Seja bem-vindo, Claudemir. Muito obrigado, um privilégio poder participar dessa data espetacular de 40 anos da Aster. Privilégio vir diretamente dos Estados Unidos, com exclusividade, para estar em Bento Gonçalves e falar um pouco dessa minha paixão sobre Disney, que tem tudo a ver com a Aster. Tudo a ver com a Aster. O Walt Disney falava que tudo começa com pessoas. Ele falava, você pode construir, desenhar, relacionado com design. Você pode criar, desenhar o melhor lugar do mundo. Mas você precisa, olhando na câmera, de pessoas para fazer do sonho uma realidade. Um foco muito grande no employee experience, na experiência do colaborador. E por isso que elas estão há 40 anos liderando isso e transformando essas pessoas. Imagine o legado de vocês. Quantas pessoas, quantas empresas que progridem no Estado passaram pelas mãos de vocês e continuam passando. Então eu quero parabenizar, estou honrado com essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez, mas já estou me autoconvidando. Eu vou voltar e vou trazer a minha esposa e vou trazer quem eu puder para conhecer essa região linda e essas pessoas tão receptivas. Obrigado. Que bacana. Feliz. Vamos deixar isso escrito, né? Sem dúvida nenhuma. Não, Vamos pra cobrar. piorar, tá gravado agora. Falando em pessoas, Lisiane, como surgiu a ideia de trazer o Claudemir para esse momento especial da Aster? Eu e a Ana somos pessoas que somos inquietas e sempre buscamos o nosso desenvolvimento, né? Então, cada desafio que os nossos clientes, que os nossos parceiros nos apresentavam, a gente buscava soluções. E nós fizemos algumas imersões internacionais e numa delas a gente teve uma passagem pelo Vale do Silício e em Orlando. E nós tivemos o prazer de conhecer o Claudemir numa palestra de 2 horas, né? Nós nos olhamos e nós nos falamos, nós temos que voltar. Nós temos que ter uma experiência, uma imersão com o Claudemir, porque ele tem muito a contribuir e ele tem muito a ver com os nossos valores, com os valores que nós construímos a Aster. E aí nós nos planejamos, fizemos a mala, né? Fixamos a data, Isso. né? E no ano seguinte voltamos para ter uma experiência com o Claudemir. Uma semana inteira, né? Foi uma semana em Orlando, com um grupo maravilhoso, né? E aí, como nós nunca paramos, né? A gente decidiu o ano seguinte, que estamos agora, era os 40 anos. E por que não? Quando a Ana disse, por que não se sonha, Ana? Jamais vamos conseguir trazer o Claudemir para o Brasil. A Ana disse, não, a gente consegue. Você sabe que eu acho que sim? Quem sabe? E aí nós começamos, faz 1 ano que a gente vem nessa celebração, né? E nós começamos a construir o sonho de trazer o Claudemir para compartilhar com todos os nossos clientes, colaboradores, a nossa equipe, com todo mundo, um pouquinho do que nós tivemos o prazer de conhecer. Meninas, e eu fico muito feliz porque a minha trajetória profissional passou pela Aster.
Então, eu gostaria de contar isso para vocês, porque quando eu vim morar em Bento, lá em 99, foi lá pela Aster que eu passei. Eu não sei onde nasceu a empresa, Ana. Onde vocês começaram? Nós iniciamos na Galeria Solar. Era uma sala de 20 metros quadrados, talvez, e lá a gente permaneceu por 17 anos. Depois disso, nós fomos para uma casa maior, né? Sempre almejando muito mais, e fomos para uma casa que era de 120 metros quadrados. Chegando lá, a gente disse, o que nós vamos fazer com todo esse espaço? As salas eram vazias, né? Uma casa com muitos cômodos. E em seguida, em 6 meses, aquilo já estava apertado. E lá a gente permaneceu por mais 18 anos. E em plena pandemia, em 2020, nós vimos a oportunidade de poder crescer. E como a gente não tem medo, a gente disse, vamos para um espaço maior. E aí, estamos no espaço que estamos hoje há 5 anos, e de 450 metros quadrados. E eu conheci a Aster na casa. Na casa. Na casa. Foi via Aster que foi o meu primeiro trabalho em Bento. Olha aí, eu também faço parte dessa história. Que honra, hein? Isso aí. Lisiane, compartilha conosco um pouquinho da evolução e da essência da empresa. A essência, acho que sempre foi, né, de contribuir com a sociedade, impactar a vida das pessoas, né? Eu iniciei 3 anos antes, né, com a ideia de empreender. Eu não sabia exatamente o que, mas eu queria empreender. E aí, 3 anos depois, chegou a Ana, né? E nós fomos nos desenvolvendo juntas e construindo essa história que nós começamos com recrutamento e seleção de efetivos, depois de estagiários, sabe? E aí veio o desenvolvimento humano, que é isso tudo que nos encanta, que quando a gente lida com pessoas, a gente está sempre florescendo, a gente está sempre se desenvolvendo. Eu acho que contribuindo, né, com isso que a Lise colocou, no começo, a gente via a Aster como um negócio. Queria muito que aquilo tudo desse certo. Era um sonho que estava sendo realizado. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente era muito mais do que aquilo. Nós éramos pontes contribuindo para o desabrochar de muitas pessoas, né? E é isso que nos encanta hoje. Poder auxiliar as pessoas na realização dos seus sonhos. Acho que isso exemplifica muito do nosso propósito. Ontem à noite eu recebi uma mensagem, dizia, Lisiane, quantas pessoas vocês impactaram ao longo desses anos, né? E nós temos histórias lindas, sabe, de pessoas que tiveram N empregos pela Aster. Teve uma pessoa que teve 7 empregos, os 7 empregos pela Aster. Olha. Teve gente que iniciou como office boy e hoje é CEO de empresa, sabe, pela Aster. Então, são histórias que realmente nos movem, né? Como a Ana falou, né? Eu acho que iniciou como um negócio, né? E hoje é o nosso propósito. Como é lindo ver vocês transformaram a empresa nessa referência de desenvolvimento humano, né? É muito, muito interessante. O que você acredita, Lise, que foi essencial para manter a empresa forte? Porque ela sempre foi referência, né? Surgiram diversas depois. Eu acompanhei muito essa questão via jornal também, né? Mas sempre foi referência. O que você acha que norteou esse desenvolvimento, esse marcar da Aster? Eu acho que a nossa essência, eu acho que a busca pelas pessoas que se conectaram a nossa equipe, né? Toda ela tem formação. Então, nós sempre procuramos pessoas que pudessem se desenvolver e crescer conosco. Nós nunca fomos para o mercado procurar uma pessoa com experiência.
nós sempre desenvolvemos as pessoas internamente. E hoje nós temos uma equipe que sai de casa todos os dias com o mesmo propósito que o nosso, sabe? De contribuir com a nossa comunidade e com o nosso negócio, né? Então, eu acho que esse foi o nosso segredo, acho que esse foi o nosso legado desses anos todos. Uhum. Quer complementar? O desejo e a força de vontade que nós sempre tivemos faz com que a Aster brilhe hoje do jeito que está brilhando. Nós nunca deixamos nós nunca ficamos paralisadas. Em qualquer momento difícil, nós sempre tomamos uma atitude e pensamos, o que fazer agora? E nesse fazer agora, a gente aprendeu muito mais. Então, a gente tem que agradecer até as dificuldades que a gente teve, e foram inúmeras nesses 40 anos, que só nos impulsionaram. Porque eu, como Ana, eu sou muito determinada e vou dizer teimosa, que não posso me dizer que não, porque eu digo, agora eu consigo. Então, isso alavancou muitos projetos junto, e a Lise tem esse ímpeto também. Então, juntas, a gente subiu muitos degraus. Sem dúvida nenhuma. O que eu achei lindo, desculpe-me complementar, quando vocês falam que não buscam experiência lá fora. Porque cada indivíduo é diferente. E tem uma frase do Walt Disney que diz muito sobre vocês, e por que dos 40 anos. Que ele diz, contrate uma atitude e depois a gente ensina as técnicas. É exatamente o que vocês fazem. Não ficam rotulando se a pessoa estudou em tal lugar, tal lugar. Porque as pessoas, às vezes, se elas tiverem atitude, se elas quiserem, a gente ensina, que é o que vocês fazem. Quantas vezes eu, na minha carreira, né, tive essa dificuldade das pessoas não me darem uma oportunidade porque eu ainda não tinha a habilidade técnica, mas eu tinha vontade. Então eu precisava de vocês para ver nos meus olhos, dizer, não, esse menino, ele quer, então a gente vai ensiná-lo. Então parabéns, porque isso faz, eu acho, o DNA de vocês. E eu acho que esse DNA começou com a Ana, né? Quando a Ana chegou com a Aster com 3 anos, sabe, fazer um cadastro, né, para procurar uma oportunidade de trabalho, e eu enxerguei tudo isso nela, né? Eu disse, a gente jamais sonhava em chegar onde nós chegamos, né? Mas eu disse, é essa pessoa que eu quero do meu lado, com determinação, com princípios alinhados, e com garra e com muita vontade, né? E acho que esse é o nosso DNA e da nossa equipe. Que bacana. Ouvir vocês é inspirador, gurias. Fica claro que a Aster é movida por pessoas e que a verdadeira magia dos resultados vem do propósito e da cultura. E é justamente sobre cultura e encantamento que nós vamos então conversar com o nosso convidado especial também, né? Claudemir, o que mais te marcou nessa jornada e o que podemos aprender com a cultura Disney? Olha, a Disney me ensinou muitas coisas, as empresas americanas me ensinaram muitas coisas. Eu trabalhei na American Airlines e na United Airlines antes da Disney. E uma das coisas que os americanos me ensinaram bem é comprometimento. Se me perguntar assim, em termos de liderança, cultura, comprometimento. Quando você se compromete com algo, você entrega. É sobre a entrega muito mais do que sobre dizer que vai fazer a promessa. Então, culturalmente falando, tem outra expressão que eu falo que cultura antecede lucros. É a cultura formada que fará a tua empresa ter sucesso. É essa cultura que elas estão falando, né, dessa preocupação de transformar pessoas, mesmo pessoas que ainda não têm um grande currículo, mas que elas acreditam, é sobre isso, né? Como você faz isso acontecer. Então, comprometimento. Tem uma frase que eu estava até usando hoje de manhã com a Lisiane e com a Ana, o Walt Disney, quando ele
tinha um projeto de vida, né? Ele sentava com os executivos e falavam, olha, ótimo, vamos fazer essa atração? Vamos fazer essa atração. Aí o Walt Disney tinha uma pergunta de $1 milhão, que era assim, quando? Uau. Porque se tu tiveres um sonho e não colocar uma data, tu não tem sonhos. Não tem nada. Se não colocar data, não tem nada. Vai ficar vagando e não vai sair do papel. Tu precisas colocar uma data. Quando eles decidiam pela data, o Walt Disney dizia, todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo com essa data? Dá para sair? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer? O Walt Disney usava essa expressão. The ticket is printed. O bilhete foi impresso. E o que a gente tem em um bilhete, pessoal? Um bilhete aéreo, por exemplo. A gente tem origem, de onde eu estou saindo, destino, para onde eu vou, horário de saída, horário de chegada, número do portão, assento, e tem o quê? O teu nome está escritinho lá. E o avião deve sair naquele horário, naquele dia, para chegar lá, porque tu se planejasse para isso. Então isso tem muito de comprometimento. Por exemplo, elas quando há mais de um ano nós estamos falando sobre isso, mas na hora que foi decidido que ia ser no dia 15 de outubro, ali é onde entra essa expressão do Walt Disney. A gente brincou. O bilhete acabou de ser impresso. Não tem volta, vai sair, estamos aqui para realizar. Então, comprometimento. As pessoas inventam muito, que eu brinco, mimimi, nhenhenhen e blá blá blá, para justificar o injustificável. E para brincar, né, com esse estado maravilhoso, a cidade maravilhosa, tem um amigo que dizia assim, eu não quero saber se o pato é macho ou é fêmeo. Cadê o omelete? Nós combinamos um omelete, cadê o omelete? Ah, mas cadê o omelete? Ah, eu fui buscar, mas só tinha pato macho. Cadê o omelete? Então, eu sei que eu estou viajando um pouco aqui, mas para dizer que comprometimento é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente focar dentro daquela data que foi colocada. Então, comprometimento é uma das grandes lições que eu tive com os americanos. Nada de justificativa. Justificamos tudo e não avaliamos quase nada. O atraso da reunião é porque o trânsito estava infernal. Nós temos essa mania que nos atrasa. Não. Sabe qual é uma das coisas mais comuns que me falam nas palestras? Eu já treinei mais de 1 milhão de pessoas. Frase mais comum nos eventos que eu vou é assim, Claudemir, podemos atrasar 15 minutos? Eu falo, sem nenhum problema. O evento é seu, não tem nenhum problema. Aí vem a justificativa. Está um trânsito infernal aí fora. Aí eu respondo assim, tá? E esse pessoal que está sentado, todo esse pessoal está sentado aí, como é que você vai justificar para eles que foi o trânsito se eles chegaram antes? Começa no horário. Começa a tua reunião no horário. Tá faltando 2 pessoas, começa sem as 2 pessoas, você vai ver como dá certo isso. Comprometimento. Resumindo, é a grande lição que a Disney e as empresas americanas me deram. Assumir e fazer. Você vai ter que trabalhar final de semana, tu vai entregar o que tu prometeste. Nós aqui na nossa região tem muito isso, né? Ai, mas tá faltando fulano. Mas todo mundo sabia que o trânsito ia atrapalhar, né? Eu acho que faz todo sentido. Avaliação. Avaliar e não justificar. Justificamos muito. Essa é a grande verdade. Quando a gente avalia e vê, errei aqui, tenho consciência desse erro, a próxima vez eu não erro mais. Quando a gente inventa desculpas, o que acontece? Toda vez inventa uma desculpa e acha que fica bonitinho. Não fica bonitinho, não. Viu por que a gente trouxe ele? Perfeito, super entendido. Claudemir, explica a importância da coerência entre o discurso e a prática, valores vividos e lideranças inspiradoras. A Disney fala muito sobre liderança, né? Os pilares da Disney fala que primeiro tu começas com liderança. Liderança, excelência da liderança. Se tu tem uma excelente liderança, tu vais querer escolher os melhores colaboradores. Ela acabou de falar o exemplo na hora que ela encontrou, falou, não, é você que eu quero para a gente ser sócia no futuro, né?
Tu tem excelência da liderança, depois tu tem excelência dos colaboradores, aí a Disney vai para um outro pilar, que é a satisfação do cliente. Note que tu não pode encantar o cliente antes de arrumar a tua casa. Então tem que ter bons líderes, excelentes colaboradores, aí tu satisfaz o cliente. Depois de tu satisfazeres o cliente, tu vais encantar, fidelizar o cliente e finalmente a Disney coloca resultados financeiros. Aí tu me pergunta, mas Claudemir, resultados financeiros não é importante? Obviamente, por que está no fundo? Porque sem esses 4 pilares anteriores, tu não tem resultado financeiro. Então, as culturas das empresas, né, essa questão de liderança, de cultura, é muito importante. Então, excelência da liderança, excelência dos colaboradores, tu vai lá e satisfaz o cliente, depois tu fideliza o cliente e tu tem resultados financeiros. Então, essa cultura é muito importante dentro das corporações. Claudemir, só pegando um gancho, eu acho importante você colocar a situação da fidelização, né? Dos 98%, 96% que acontece, que é bem interessante a gente... Que bom. Então, a Disney faz essa distinção entre satisfazer um cliente e fidelizar um cliente. Muito obrigado, porque isso é importantíssimo. Olha, quando um cliente te dá uma nota 9, ele está dizendo o quê? Que ele está muito satisfeito com você. Quando ele te dá uma nota 9,5, ele está dizendo, estou muito, mas muito satisfeito com vocês. Só que a Disney diz que um cliente satisfeito, ele não necessariamente é fiel. Um cliente muito satisfeito, não necessariamente é fiel. O cliente fiel é o que dá nota 10. Então a Disney, essas empresas como a Aster, elas estão sempre buscando exceder as expectativas, porque tu não dás uma nota 10 numa pesquisa se tu não tiveres um momento de uau. De encantamento. De encantamento. Se eu vou a um restaurante e o atendimento é normal, eu dou a nota 9. Pô, foi muito boa, comida muito boa, serviço muito bom, mas teve alguma coisa espetacular, alguma coisa que falou, uau, que atendimento. É esse uau, é essa coisinha essa que faz o cliente te dar nota 10. Então a Disney diz que o 9,5 é muito importante, que a nota 9 tem que ser comemorada, mas que a gente tem que buscar exceder a expectativa para ter o 10. E existe ciência por trás disso. A Harvard University tem uma pesquisa que diz, olha que legal, que um cliente que te dá nota 10, ele tem 6 vezes mais a possibilidade de continuar contigo do que um que te deu 9,5. Ora bola, mas 9,5 não é muito boa? É muito boa. Só que se eu conseguir esse meio extra através de exceder a expectativa do cliente, eu tenho esse cliente 6 vezes mais do que um que te deu 9,5. Então essa pergunta, né, que a Ana fez, ela é muito importante para a gente sempre buscar essa excelência. E um exemplo pessoal meu dentro da Disney, dessa cultura da empresa, quando eu tirava uma nota 9,5, imagina eu treinava lá 3.000 pessoas numa sala, e vem uma nota 9, 9,5, é uma nota espetacular, porque é muito difícil tu ter um 10 com 2.000 pessoas te ouvindo ali, tu atingir todo mundo de uma forma, é quase impossível. Então a Disney festeja o 9,5. Não é para você que está do outro lado não festejar uma nota 9 do cliente, não estamos falando isso, estamos falando que tu tem que buscar o 10. Então, para finalizar isso aqui, que vocês vão amar, a Disney comemorava comigo, Claudemir, espetáculo, 9,5, parabéns, Claudemir. Mas aí vinha a mensagem deles, Claudemir, vem cá. Olha, a gente vai atrás do 10. Claudemir, olha ali na câmera ali, só falta meio. Se a gente chegou no 9,5, a gente vai fazer pesquisa para saber onde é que a gente falhou. A Disney chega num nível de falar assim, se a cliente fala, mas eu estou muito satisfeito contigo. A Disney contesta assim, por que não me deu 10? Se o cliente te deu 9,5, que é uma nota maravilhosa, o que está implícito? Que poderia ter algo a mais para eu dar o 10. Então note que essa busca pelo 10 é porque cientificamente esse meio pontinho para chegar no 10, o cliente só vai dar quando tu excedes as expectativas. E ao exceder e receber um 10, o que acontece?
tu tem esse cliente 6 vezes mais contigo do que o que deu 9,5. Por isso que essas empresas de sucesso, essas empresas centenárias, elas estão sempre buscando exceder as expectativas para manter esse cliente com eles. Excelente observação, Ana. Obrigado. Sabe que te ouvindo, Claudemir, eu me lembrei do nosso trabalho, né? Quando a gente optou sempre pela formação da nossa equipe, né? Elas vinham com material e eu sempre tinha uma pergunta extra. Eu sempre tinha alguma coisa, e elas diziam, o que será que ele vai perguntar essa vez que eu esqueci? Sempre tinha mais alguma coisa. Nós temos como meta trabalhar e atender o nosso cliente 24 horas, mas o nosso trabalho interno é no mesmo dia. A gente sempre busca exceder a expectativa do cliente, sabe? Encantar, surpreender. Né? E por isso que quando a gente conheceu o Claudemir, ele tem que estar conosco. Que alegria, né? E nem vou contar aqui as surpresas que elas já fizeram para mim aí, que eu já chorei hoje de manhã. Não vou contar, não. Olha. Ó, precisamos exceder, pessoal. Entre no time daqueles que excedem. Excelência vem do verbo exceder. Eu não preciso desenhar para você. Toda pessoa excelente faz mais do que foi pedido. Todo colaborador excelente, ele faz mais do que foi pedido. Toda empresa excelente faz mais do que foi esperado. Ah, mas eu não sou pago para isso. Vai para outra fila. Tem 2 filas na linguagem de Claudemir Oliveira. A fila do que eu não sou pago para fazer isso, vai para aquela fila. E a fila dos que eu não sou pago, mas eu faço mais do que me pediram. Esse é o nome do jogo. Quer você goste, quer você não goste. Ai, Claudemir, isso é muito chato. Quer você goste, se quiser ser excelente, vai ter que fazer mais. Então seja medíocre, fica quietinho aí e deixa o pessoal que quer fazer mais, continuar fazendo mais. O mundo hoje é esse, pessoal. Excelência vem do verbo exceder. Eu não preciso desenhar. Eu não vou desenhar para ninguém. Ah, não sou pago para isso. Vai para outra fila. 2 filas. E quem não é pago para fazer isso, vai lá, faz o teu beabazinho e deixa o povo crescer. E não fica com inveja não, viu? Porque aí eu vou na jugular. É sobre isso. Precisamos exceder, precisamos melhorar, precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem, precisamos ser melhor amanhã do que sou hoje. Qual é o problema de querer ser melhor? Não, um monte de gente aí com mimiminha, não sou pago para isso, não vou fazer isso, tá bom, fica lá no teu timinho, na fila que Claudemir escolheu para você, fica aquela filinha lá. Aí eu faço palestra para 1.000 pessoas, tu acha que eu vou agradar todo mundo? Nossa senhora, tem uns 5% ali que sai doido, bravo comigo, arrogante. Você fala que você trabalhou na Disney. Excelência vem de verbo exceder. Ou faz mais ou fica lá no time dos medianos. Simples assim, meu. Vou fazer o quê? Vou agradar todo mundo? Não vou agradar todo mundo. Mas eu não estou aqui para agradar todo mundo. Estou aqui para transformar pessoas. Eu acho que com a fala do Claudemir, a gente pode entender o porquê que tu foi escolhido, né? Vocês podem entender por que a gente escolheu o Claudemir para estar com a gente nesses 40 anos. Não poderia ter sido outra pessoa. Que bom. Né? Porque tu respira Disney, tu respira o jeito Disney de ser. E isso tem muito a ver e alinhado aos nossos valores, ao nosso propósito. Exato. Inclusive, né, o Mickey escondido que vocês têm lá na empresa de vocês, que eu brinquei hoje de manhã, tem um monte de simbolismo lá, eu cheguei para ela na hora e falei, ó, vocês têm um monte de Mickeys escondido aqui, viu, com a cabecinha do Mickey aqui. Fala, Os áreas de conexão, ele enxergou o Mickey por tudo. Se tu olhar direitinho, tem lá a cabeça do Mickey. Então, a partir de hoje, elas vão entrar ali e falar, esse rapaz veio para Bento Gonçalves. Ele encontrou o Mickey na Aster. O Mickey está dentro da Aster. Por isso que eles estão 40 anos. Que o Mickey, estando junto com o Mickey, não tem como não chegar aos 50, 60, 70, 80. E eu vou estar aqui nos 100 anos, se Deus quiser. Tá gravado, hein? Olha. Gravado. Olha lá em cima, tá gravado, hein? Segura a peteca aí. Eu tinha aqui uma pergunta de uma receita de sucesso ou transformar em uma frase a questão do jeito Disney de ser. Pode. Podemos dizer que é uma palavra? Exceder? Eu posso usar uma frase dele. Olha que legal a tua pergunta. Ele tem uma frase que fala: é divertido fazer o impossível.
E se a gente entrar a fundo nessa frase dele, tu consegues entender toda a filosofia da Disney, porque que a Disney é uma empresa centenária. Fez 100 anos em 2023. Agora, né? Recentemente. Tu, para realizares algo impossível, tu tem que estar se divertindo. Porque a energia que tu tem que utilizar para exceder, ser excelente, fazer mais do que se espera, é uma energia que não é todo mundo que está disposto a pagar. E para tu teres essa energia, tu tens de alguma forma que estar se divertindo. Então o grande segredo, né, da Disney, dessas empresas e da gente, é a gente encontrar propósito naquilo que estamos fazendo. Porque esse propósito te dará a energia de tu fazeres muito mais do que a outra pessoa. Eu, por exemplo, se eu tiver que trabalhar às vezes 16 horas, eu não sinto o tempo passar porque eu estou em flow, para usar uma expressão da psicologia positiva. Então, é divertido fazer o impossível. Ele está dizendo o seguinte: eu encontro uma forma de me divertir para eu poder trabalhar tanto e tornar isso impossível. E aí ele complementa: eu gosto do impossível porque a concorrência lá é menor. Muito menor. Fantástico. Porque a maioria não vai querer pagar o preço desse possível. Então, Não por está isso, disposto. que é uma porcentagem mínima que chega nesse topo. Talvez 3%. Então, a Disney tem muito disso, empresas como a Aster, empresas que têm essa preocupação de exceder as expectativas dos clientes. Esse é o nome do jogo. Tu tens que exceder as expectativas ou tu não serás excelente. Tu não liderarás mercado pensando na fila dos que eu não sou pago para fazer isso. Silvia, meia hora conhece o Claudemir. Imagina que nós passamos uma semana inteira com ele, com toda a equipe dele. Era das 6, 7 da manhã às 10, 11, meia-noite. E sempre esperando e superando as expectativas. Quando a gente acreditava que tinha terminado, tinha algo mais, algo mais. Imagina parar um brinquedo dentro do Magic Kingdom, parar um brinquedo que tem 2 horas, 3 de fila, para o nosso grupo. Só para o nosso grupo, com exclusividade. Só com exclusividade. Então, ele surpreende. O que ele fala, ele faz. É a prática dele. E sabe aquela coisa do carinho, da paixão do que tu faz, além de toda a equipe maravilhosa, né? Incansável. A gente chegava no final de um evento e tinha lá a esposa dele com mais um carinho para nós. Sabe? Se comprometendo com tudo aquilo que eles estavam nos entregando, né? Então, nós vamos ter uma eterna gratidão por tudo que nós aprendemos. Idem. E eu sempre falo que quando as pessoas reconhecem na gente uma qualidade, é porque essa qualidade já está dentro dessa pessoa que está reconhecendo. Porque seria impossível reconheceres em mim uma qualidade se tu não tiveres essa qualidade. Então eu sempre retribuo um elogio dizendo: agradeço, recebo com muito carinho e tenho que te dizer que estamos realmente num plano espetacular onde tu também tem todas essas qualidades, senão não o reconheceríamos um no outro. Por isso que eu sou apaixonado e grato, a gratidão absolutamente eterna a estar com pessoas que transformam e que de clientes viram amigos para sempre. Porque eu sou um homem muito inteligente, eu não quero ninguém por 1 hora ou 2 horas, é muito pouco. Hoje à noite, 1h30, eu já vou avisar o pessoal: ó, se prepara, porque eu não quero tu só por 1h30, não quero. Se prepara aí que a gente vai viver pro resto da vida de alguma forma. Que bênção, meninas. Que honra ver esse momento com vocês. Parabéns. E eu gostaria que vocês compartilhassem conosco qual é a visão de futuro da Aster. Eu acho que eu e a Lisiane caminhamos muito juntos. É um desejo
único, né? Que a gente tem, que é poder brilhar e continuar servindo de ponte para muito mais pessoas. Porque o sonho das pessoas, a realização de conquista das pessoas faz a gente vibrar como se aquele sonho fosse nosso. E é isso que a gente quer continuar. Eu acredito muito também em inspirar as pessoas, porque se nós estamos aqui hoje completando 40 anos, é porque é possível, né? Então, acho que todo mundo pode, se tiver o prazer de ter esses exemplos, como a Disney nos traz, como o Mickey nos ensinou, né? De perseverança, de comprometimento e determinação, a gente chega lá. Isso. Aproveitando, Claudemir, que tu estás aqui, que conheceu um pouquinho do nosso projeto também, qual é a tua visão sobre nosso espaço, a nossa casa Design Serra? Então, a Disney tem um pilar, né, que a gente conversou um pouco antes, 3 pilares que falam em pessoas, cenários e processo. Então, começa com as pessoas, foi muito bem recebido e naturalmente fui apaixonado pelos cenários. Então, vocês têm tudo que a Disney já usa como estratégia de encantamento ao cliente, que é cenário. Você entrar no estúdio desse, né, a forma como tudo é colocado, a salinha que eu fui ali, que eu quase paro lá e não queria sair mais de lá. Então eu quero parabenizar vocês por esse local extremamente especial. Estou absolutamente encantado, espero voltar para a gente tomar um vinho. Vamos colocar uma data? E muito bem, olha... Aprendeu rápido demais, viu? Rápido demais. Já estou ansiosa por conhecer a Débora também, né? Débora. E recebê-los aqui. Você vai adorar a Débora. Hoje tu vai conhecer a Juliana, né? É a minha sobrinha, A sócia, minha sócia, e vai ser muito bom. e é o mesmo encantamento. Aí fica a Débora agora para a próxima vez. Isso, pronto. Perfeito. Combinado. Perfeito. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, então, hoje, aqui no nosso espaço. Combina muito com propósito, com inspiração, com aprendizado. Estou só por hoje. Depois eu conto tudo para vocês também. Meninas, eu acho justo a gente fazer um outro episódio falando do nosso evento de hoje, né? Olha, eu já faço parte, né? Do evento dos 40 anos da Isso é tudo. Aster. Isso é tudo, né? Parabéns, então, para a Aster, pelos 40 anos de história e por continuar acreditando que o maior investimento que uma empresa pode ter é em pessoas, são as pessoas, né? Obrigada a você que nos acompanhou aqui no podcast Espaço Casa Design Serra, que conecta pessoas, histórias, pessoas e histórias que inspiram todos os dias, que inspiram o nosso viver, o nosso estar, o nosso ser. Até o próximo episódio. Meninas, vocês querem se despedir? Agradecemos a oportunidade de estar aqui em companhias maravilhosas e o agradecimento a toda a comunidade por ter prestigiado e fortalecido o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a todas as pessoas que passaram pela Aster nesses 40 anos, pela equipe, que é formidável, que é a nossa força, ao Claudemir, sem dúvida, e esse espaço lindo, Silvia, que está, o nosso muito obrigado. Gratidão e uma expressão para a vida. Que falam que os gaúchos usam muito essa expressão. É no balançar das carruagens que as abóboras se ajeitam. Se você tentar colocar as respostas que você está tentando aí na sua vida e não está encontrando, se movimenta. Se tentar colocar na carroça lá, não fica legal. Mas na hora que a carroça começa a balançar, no balançar da carruagem, que todas elas se ajustam. E a vida é sobre isso. A gente nunca vai ter as respostas perfeitas, mas se a gente começar a buscá-las, se movimentar, é como essa carruagem ajeitando as coisas para que elas se encaixem.
e entre na fila da excelência. Saia fora da fila, não sou pago para fazer isso. Vai lá e faz mais do que te pediram. E a gente se encontra no topo. É sobre isso. Maravilha! E eu vou desafiar as meninas ao próximo episódio a gente fazer lá na Aster e descobrir os Mickeys que o Claudio Excelente. encontrou. Está convidada. Combinadíssimo, então. Até o próximo episódio do podcast Design Serra.